Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para o segundo vídeo de uma sequência de vídeos que vão ser gravados para falar de dicas olímpicas. Sim, se você é estudante do ensino médio e está a fim de prestar uma prova muito massa, eu recomendo você procurar a sua escola e pedir para que ela te inscreva na Olimpíada Brasileira de Biologia, a OBB. Esse vídeo aqui é especificamente para atender uma necessidade da galera que assiste o meu canal, que é de dicas para a prova que está para acontecer. Agora, no início de março, se você está aqui em 2023, claro, acontece a primeira fase da Olimpíada. E aí o tema da Olimpíada esse ano é... Tarará, 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 são questões a respeito de erradicação de doenças passando pela temática de vacinas. Pensando nesse tópico, eu resolvi criar aqui alguns pequenos vídeos que auxiliem os estudantes a entender esse assunto. E por esta razão, esse é o segundo vídeo. No primeiro, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de vacina, como ele é aplicado e como já caiu nas provas. Hoje a gente vai evoluir falando um pouquinho sobre os tipos de vacina. Sim, hoje o tema é falar dos tipos de vacina. Se você ainda não me conhece e chegou aqui nesse canal, caiu assim de paraquedas, bom, eu sou o CG, sou biólogo, sou botânico, sou professor de biologia do ensino médio há mais de 20 anos e eu estou aqui para ajudar os meus alunos e, consequentemente, a todo aluno que tiver de ouvidos abertos e olhos atentos para tirar as dúvidas com relação a esta prova. É legal a gente falar aqui também que aqui nesse canal a gente vai achar playlists dedicadas à resolução das provas dos anos anteriores e outras dicas sobre outras Olimpíadas também. Bom, se você chegou aqui, vem comigo, se inscreve no canal, segue, compartilha, curte, enfim, faça tudo o que você puder para que essa semente seja espalhada e chegue o mais distante possível. Bom, vamos lá. Com relação à Olimpíada, é importante dizer que apesar dela ter o tema central esse ano focado em vacinas, é óbvio que não vai cair só vacinas, tá? Mas com certeza vai cair lá pelo menos uma ou duas questões em cada fase sobre essa temática. Hoje o assunto vai ser dedicado aos tipos, e sobre tipos de vacina eu trouxe alguns tópicos relevantes hoje em dia. Em geral, quando a gente tipifica uma vacina, quando a gente quer saber de que tipo uma vacina é, né, e hoje em dia nós passamos com o mundo, né, de sommeliers de vacinas, a gente tipifica ela em basicamente 4 tipos. Essa classificação é amparada na ideia de que as vacinas são organizadas de acordo com qual é o ingrediente, qual é a matéria-prima que entra nelas. Em todos os casos, elas têm a mesma consequência, é fazer com que o teu corpo, depois de receber essa substância, desenvolva a imunidade e com isso fabrique células de defesa e anticorpos protetores específicos contra o micróbio ou contra a parte do micróbio. É importante lembrar aqui que dentre esses 4 tipos temos o primeiro, que são vacinas cuja composição são micróbios atenuados, ou seja, micróbios que foram enfraquecidos. Segundo, vacinas que também contêm micróbios inteiros, só que micróbios mortos ou inativados, ou seja, micróbios que já não têm condições de te causar uma doença. E os outros 2 tipos são vacinas que são associadas à genética. Aliás, caem muitas questões de genéticas associadas à vacina nessa prova, fiquem atentos. Nas vacinas de RNA, você vai ter então uma vacina onde a composição básica vai ser o material genético do micróbio causador da doença. E nos vetores virais, o que eu tenho eu pego um vírus que é inofensivo, que não me causaria uma doença, retiro do interior dele e jogo fora o material genético original dele e coloco lá no lugar o material genético do vírus que você quer se prevenir. Bom, vamos aos detalhes e vamos ver os exemplos que a gente tem de vacinas por aí? Bom, vamos pro primeiro, tá? Bom, se você precisar fazer alguma anotação, pausa o vídeo. Qualquer coisa, você deve estar vendo que deste lado aqui tem as telas, né? Essa tela com o material aí que vocês estão vendo, um PowerPoint, e o meu cachorro latindo no fundo, essa trilha sonora especial de hoje.
E aqui embaixo você deve estar vendo um QR Code. Esse QR Code te leva para um drive onde você vai encontrar listas de exercícios, onde você vai encontrar material preparatório para vestibular, enfim, a coisa vai além. E aqui embaixo é tudo de graça, tá, galera? Quem eu quero que me pague é o YouTube, então vamos correr atrás para que ele monetize esse canal logo de uma vez. Seguindo adiante. Bom, vamos falar primeiro dos micróbios atenuados. Como que se atenua em geral um micróbio? Aqui é importante dizer que um micróbio atenuado significa que ele ainda está vivo. Ou seja, é aplicado em você um micróbio que está vivo, um vírus que está vivo. Só que eu faço o que para deixar ele enfraquecido? Para deixar ele atenuado, eu coloco ele vivendo dentro de um outro hospedeiro que não é a gente. Um outro hospedeiro antinatural dele. Em geral, o hospedeiro usado para confecção de vacinas são as aves, principalmente as galinhas. Então, tipo, se você nunca ouviu falar de como funciona um instituto fabricante de vacinas, mano, vou fazer a recomendação. Procure o site da Biomanguinhos. Biomanguinhos é o instituto que fica no Rio de Janeiro, fica na Ilha do Fundão, ali perto da Ilha do Governador. E lá fica o lugar onde é confeccionado as vacinas, boa parte das vacinas de micróbios atenuados do país. E todo mundo que chega lá fala que o lugar tem cheiro de granja, tem cheiro de galinheiro. E qual é a razão? Mano, eles cultivam micróbios dentro dos ovos, tá? Então funciona assim, eles pegam o micróbio que está acostumado a atacar mamíferos, que está acostumado a atacar seres humanos, purificam esse micróbio e bota ele para reproduzir em células que vão estar contidos nos embriões de galinha. E esses embriões são mantidos vivos porque eles são cultivados ainda dentro do ovo. E aí, adivinha só o que vai acontecer? À medida que esse vírus, tentando se acostumar ao ambiente, começa a se replicar, né, começa a criar cópias dele mesmo, ele vai ganhando mutações. Essas mutações tornam ele capaz de sobreviver no ovo da galinha, mas ele perde a habilidade de sobreviver dentro de um ser humano. Com isso, a gente purifica esse material e essa purificação passa por separar as proteínas do ovo para não ir junto, para garantir que o micróbio vai estar enfraquecido, mas estéril, não vai estar misturado com outras coisas, e aí então ele é envasado, ou seja, ele é colocado nas ampolas e aí pode ser usado para tratar doenças. Aqui é importante falar que nessas mutações que os vírus vão acumular à medida que eles sobrevivem dentro do ovo da galinha, são mutações que são suficientes para ele virar um outro vírus, para ele virar uma variante, para ele se transformar num ser vivo mais fraco, mas não o suficiente para transformá-lo completamente. Então ele continua sendo reconhecido pelo nosso sistema imunológico para criar defesas. Aqui é interessante falar que como ele é uma versão do vírus enfraquecido, mas o vírus ainda está vivo, então ele é um micróbio que não pode ser usado, ou pelo menos a maioria dessas vacinas não são indicadas para pessoas que tenham imunidade baixa, que são imunodeprimidos, como portadores de síndromes como é o caso da AIDS, pessoas, por exemplo, que passaram por tratamentos de quimioterapia, que fazem uso de corticoides como uso constante, e para mulheres grávidas. No caso das mulheres grávidas, a questão não é nem tanto a mulher, e sim sobre o feto que ela está desenvolvendo, que é um ser que ainda não tem a imunidade plenamente estabelecida. Tá? Bom, quais são as vacinas que são confeccionadas usando este método? A vacina confeccionada por este método é basicamente a BCG, que é a primeira vacina que a gente toma na vida, é a vacina que deixa a marquinha no braço, é a vacina que é contra a tuberculose, né? Essa sigla BCG é uma sigla que corresponde a Bacilo Calmette Guerin. Calmette e Guerin são dois médicos que foram os cientistas que foram capazes de enfraquecer o micróbio causador da tuberculose para que ele pudesse ser usado numa vacina. Tá? E aí ficou o sobrenome dos dois, por isso BCG, Bacilo Calmette
Grã. Além disso, nós temos a tríplice viral, que é conhecida também pela sigla em inglês, que é MMR, né? Ao pé da letra, ela vai prevenir contra doenças como a cachumba, o sarampo e a rubéola, tá? Aqui é legal a gente falar que é muito comum, quando você vai tomar essas vacinas, o médico, no caso o pediatra, fazer perguntas para a mãe ou investigar para o bebê, né? Porque crianças geralmente são quem toma essas vacinas, se eles são alérgicos à proteína do ovo. Isso é porque, apesar dos métodos de purificação e neutralização do micróbio que é criado no ovo ser um processo extremamente eficaz, algumas proteínas acabam passando. Então você precisa, caso você seja alérgico ao ovo, tomar uma outra versão da vacina para não correr o risco de você ter efeito colateral por conta da proteína do ovo e não por causa do micróbio, tá? Outra coisa, nós temos também a vacina da catapora e nós temos uma nova vacina por aí, que é a vacina contra a herpes. É legal a gente falar que a herpes, em geral, ela é uma doença que não tem cura, né? Uma doença infecciosa, bem severa, e tem uma nova vacina aí no mercado e ela é feita por esse método também. Tá? Aqui é legal a gente entender que quando a gente pensa em vacinas, em geral, a gente associa a ideia de que para fabricar uma vacina você precisa de centenas de anos estudando. A verdade é que o método da confecção, ele é um só, né? Esse daqui, por exemplo, é um só. A gente só adapta ao micróbio que você quer, né, criar a vacina. E por isso a gente não pode usar como para descredibilizar, né, tipo, tirar a credibilidade de uma vacina, dizendo, e ela foi feita muito rápido. Onde já se viu criar uma vacina da Covid em 3 meses? Não dá para fazer assim, a gente só precisa usar a técnica certa, beleza? Bom, seguindo adiante, vamos falar sobre o segundo tipo de vacinas que eu falei aqui, que é a vacina usando a inativação do micróbio ou ele morto. Neste caso, o que a gente tem? Você tem um micróbio causador da doença, seja ele uma bactéria, seja ele um vírus, e você vai usar alguma técnica para matar esse micróbio. Em geral, as técnicas baseiam em aquecimento, então eu literalmente fervo até o micróbio desintegrar por calor, ou então por processos químicos, como é o caso do uso do formol. Tanto um caso quanto do outro, eles são técnicas extremamente seguras. E elas não têm esse risco de virar assim, ela é perigosa para quem é imunodeprimido ou para quem está grávida. Não, exatamente porque o micróbio está morto. Então não existe a menor possibilidade do micróbio da componente da vacina te causar a doença. Aqui é legal a gente falar que o único BO que algumas dessas vacinas podem apresentar é que algumas dessas vacinas podem perder eficácia ao longo do tempo. Ou seja, com o passar dos anos, ela pode ser necessário que você tome um reforço. Né? É o caso, por exemplo, da tríplice bacteriana, que a gente conhece também pelo nome de DPT. Né? A vacina chamada DPT, esse DPT é por causa das 3 doenças, né, que ele combate, que seria a difteria. O P é de pertussis, mas é por causa do micróbio causador da coqueluche, que chama Bordetella pertussis, né? E o T de tétano. A vacina do tétano mesmo, a gente sabe, né, que a cada 10 anos a gente tem que ir lá tomar outra, a gente tem que reforçar essa vacina. Exatamente porque com o passar do tempo o nosso corpo perde a habilidade de reconhecer esses antígenos e aí, por conta disso, a gente precisa tomar ela novamente. É uma forma de lembrar para o corpo de novo, olha aqui o micróbio, reconhece ele. Literalmente o formol ou o calor deforma algumas proteínas, né, do micróbio e isso cria problemas para o reconhecimento imunológico. Esse processo de destruir, né, as proteínas é o que a gente chama em biologia de desnaturação. Né? E nessa história de desnaturar as proteínas, a gente corre o risco delas não serem mais reconhecidas e por isso a necessidade de reforço para algumas delas. Não é para todas, mas é para algumas.
Tá aqui no meio também a vacina contra o HPV, que é aquela vacina que inicialmente foi idealizada para mulheres, hoje em dia ela é aplicada em homens também, e ela combate o câncer do colo do útero, né? No homem, obviamente, ele não pode ter câncer do colo do útero, mas ele pode ter a versão das verrugas, né, da doença, que é o que a gente chama de crista de galo ou condiloma acuminado. De qualquer forma, evita a transmissão para as duas pessoas, já que é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, você não vacina só a mulher, que o homem também pode pegar. Então, vacinando os dois, você evita a transmissão via sexual. Tem a vacina meningocócica, né, que vai evitar a meningite. Nós temos o Haemophilus influenza, que é uma vacina que combate uma bactéria que ataca as vias aéreas. Então, ela combate infecções aéreas como doenças associadas a resfriados, rinites e sinusites e essas infecções que tratam do aparelho aéreo superior, tá? E, obviamente, a da hepatite, que também é feita por essa técnica, beleza? Vamos à quarta vacina. Para a quarta vacina, nós vamos falar da vacina da Pfizer. A Pfizer que criou a vacina contra a Covid-19. Nesse caso, é legal a gente falar que é uma vacina à base de RNA. E o que isso significa? Todo micróbio, todo ser vivo, para fabricar suas próprias proteínas, usa como base um material genético. Aliás, eu deixo como indicação um vídeo meu aqui do canal, aula 9 da playlist de biologia, onde eu explico a fabricação de proteínas por uma célula. Todo micróbio precisa fabricar suas proteínas e para isso ele usa o DNA. O DNA seria um livro de receitas com todas as receitas de como faz todas as proteínas de um ser vivo. Entretanto, para criar esta proteína, nós precisamos fazer um rascunho desse DNA. Precisamos fazer uma cópia desse DNA. E as cópias desses materiais genéticos são chamados de RNAs. Tá? Aliás, eles são chamados muito de RNAs mensageiros, né? Por carregar uma mensagem, né, de como faz a proteína. A grande questão é que, se eu desmonto um vírus, o vírus, só o RNA dele não é capaz de te causar doença. Né? Então, para isso, o que eu faço? Eu pego o RNA deste micróbio, injeto dentro do teu corpo, e o teu corpo vai começar a fazer não um vírus inteiro, mas só um pedacinho dele. No caso da vacina contra o coronavírus, vai fabricar só as proteínas que tem do lado de fora dele, que é as chamadas proteínas spike. Sendo assim, o teu corpo vai fabricar as proteínas do vírus e uma vez com as proteínas do vírus, seu corpo arma a defesa. Essas vacinas são extremamente eficazes exatamente porque não existe risco algum da vacina causar a doença, mesmo em situação de pessoas imunodeprimidas. E por essa razão, ela é muito interessante. Especialmente, ela é aplicada, esse tipo de tecnologia, para vacinas contra doenças que estão em surto, como foi o caso da Covid-19. Né? O primeiro raciocínio de uma indústria farmacêutica foi investir nesse tipo de fabricação exatamente porque a chance de uma vacina dessa ter uma eficácia baixa é muito pequena. Né? Então é muito certeiro que ela vai dar certo. A grande questão é identificar qual é a proteína que realmente deveria ser usada para fazer a imunidade. E é isso que nem sempre eles acertam. E por último, nós temos as vacinas que usam como base os vetores virais. De novo, a referência são dois dos tipos de vacina que foram usados no tratamento da Covid-19 no Brasil. No caso do tratamento não, né, da prevenção, porque a vacina é usada para prevenir a doença. Que foi, no caso, a da AstraZeneca e a da Janssen. Nos dois casos, o que eles fizeram? Eles basicamente pegaram um vírus, que era o adenovírus, um vírus que era absolutamente inofensivo para humanos. Ele causa, tipo, gripe em animais, ele causa doença em outros animais, mas no ser humano, quando ele entra, não faz nada, tá? E o que eles fizeram? Desmontaram esse vírus e colocaram dentro do envelope dele, né? Esse envelope, que é chamado de capsídeo, eles colocaram material genético do vírus que nos interessava. Ou seja, ele é uma versão mais turbinada da vacina de RNA, né? Você pega o vírus e coloca, em vez de injetar só o RNA, eu injeto um vírus que dentro dele tem o RNA. E eis que aí está feita a vacina. Teu corpo então começa a fabricar, baseado nesse RNA, as proteínas do vírus e teu corpo arma a defesa.
beleza? E está aqui explicado os 4 tipos de vacina. Para fechar nossa conversa, eu trouxe aqui 2 questões da OBB, da primeira fase. E eu trouxe aqui a primeira. A primeira tá assim, ó. Os itens abaixo podem estar presentes em vacinas, exceto imunoglobulinas. É a letra E. Lembrando que imunoglobulinas ou IG é o outro nome que a gente dá para os anticorpos. Então eu não tenho, né, como criar a vacina com o anticorpo. A vacina, a base dela é que o teu corpo faça os anticorpos. Então seria a alternativa T. É a única alternativa que contém algo que nunca pode estar numa vacina. Pode estar num soro, mas numa vacina não. E a última questão vem da OBB de 2018. Tá lá. A pandemia da gripe hoje é menos provável devido às campanhas de vacinação. O item que não existe em uma vacina vai ser a letra D. A gente não tem anticorpos, né? Anticorpos é uma coisa que teu corpo produz. O resto, pode ter micróbio enfraquecido, pode ter micróbio morto, pode ter só o DNA do micróbio, pode ter só a proteína do micróbio, mas o micróbio inteiro não. Bom, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Logo, logo vem um próximo vídeo agora falando de doenças. Sim, agora o foco vai ser doenças. Já que a OBB esse ano tem a temática de erradicação de doenças, a gente vai falar um pouquinho delas no próximo vídeo. Até lá, eu espero que você assista outros vídeos aqui da playlist. Eu fico por aqui. Um beijão para todo mundo. Se cuidem, curte, comente, compartilha. Eu sou o CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e eu quero muito te ajudar a trazer uma medalha para casa. Até lá, um beijo. Se cuidem. Tchau. Valeu!